Bem-vindos, bem-vindas. Essa é a apresentação do meu trabalho de graduação para o curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela FATEC São Paulo. Meu nome é Guilherme Turra e eu fui orientado nesse projeto pela professora Sandra Arumi Tanaka. Título do meu projeto: Gestão de Pessoas, aplicação da liderança situacional para maximizar o desempenho de equipes e a evolução dos profissionais e organizações. O assunto geral é a gestão de pessoas e a questão problema trazida é a observação de que há equipes com níveis de desempenho e evolução variados, ainda que tenham como ponto de partida situações similares e que estejam dentro de mesmas organizações. Questão essa observada por mim, dentro de mais de 12 anos de experiência na minha carreira profissional e também as observações de pessoas do meu círculo de convivência. A hipótese inicial é a de que o desempenho e a evolução das equipes está diretamente ligado à adequada aplicação de práticas de liderança direta dessas equipes, e que a liderança situacional nesse contexto é o melhor modelo geral a ser adotado, com algumas adaptações à teoria original. A metodologia, portanto, é um método hipotético dedutivo, em que a parte de uma questão-problema atribui-se uma hipótese inicial e, através de pesquisa bibliográfica, busca justificar a relevância do problema e validar a hipótese. Os objetivos: objetivo exploratório de ampliar os conhecimentos acerca do tema com teorias, e objetivos explicativos, identificar causas e consequências dos fenômenos observados e trazer conclusões e práticas que possam ser aplicados a casos gerais. Por fim, objetiva-se coletar e combinar um arcabouço teórico e de exemplos que levem a reflexões que auxiliem a reconhecer e aplicar bons modelos para a gestão direta de equipes. No início do meu desenvolvimento, já trago o modelo de liderança situacional de Hershey e Blanchard de 1969. E eu sintetizo esse modelo com a seguinte frase: a chave para melhor ou mais eficaz liderança de uma equipe está na adaptação do estilo de liderança à situação presente. Dentre dos vários conceitos, destaco aqui dois dos mais importantes: o estilo de liderança, que é o conjunto de práticas ligadas à autoridade, atribuição de responsabilidade, autonomia e controle, e maturidade dos liderados, que pode ser analisada pelo eixos de capacidade e disposição. O eixo da capacidade, basicamente, pode ser chamado de comportamento de tarefa, que é o conhecimento específico para execução. Alto nível de conhecimento, baixo nível de conhecimento. E a disposição, também chamada comportamento de relacionamento, é a motivação para execução, é o querer fazer. Alto nível de disposição, baixo nível de disposição. Na combinação desses quatro níveis, desses dois diferentes eixos da maturidade, chegamos a quatro diferentes níveis de maturidade, de M1 até M4, e os seus equivalentes estilos de liderança. Então, M1, baixo nível de maturidade para no que se refere ao conhecimento para execução, e baixo nível de motivação ou disposição para execução. O estilo de liderança deve determinar. No nível M2, profissional ainda não totalmente capaz para execução, não totalmente hábil para execução, mas já apresenta nível de motivação e segurança. Então, o estilo de liderança deve estar focado em treinar. No nível de maturidade M3, o profissional apresenta alto nível de conhecimento para execução, totalmente hábil para a execução das tarefas, mas por alguma razão está desmotivado, está inseguro na execução dessas tarefas, está ressentido com alguma situação, e aí o estilo de liderança tem que estar focado em apoiar. O nível de maturidade M4, por fim, o profissional tem total conhecimento para execução, total capacidade específica para a execução da tarefa e altos níveis de motivação e de segurança para a execução das tarefas. O estilo de liderança deve estar focado em delegar. Aqui eu trago a entrevista do professor Reinaldo Paiva no canal da EBS Business School no YouTube, em que ele aborda, entre outros pontos, esses que eu gostaria de destacar. Que, em abordagens mais tradicionais, são os colaboradores que se adequam ao estilo de liderança do gestor. Mas na liderança situacional é defendido o oposto. O gestor tem a responsabilidade de se adequar às condições dos seus liderados. Ele traz também que o nível de maturidade a ser avaliado tem que ser avaliado indivíduo a indivíduo e com frequência. Isso porque, primeiramente, espera-se, é natural que dentro de uma equipe haja pessoas com diferentes níveis de maturidade, e isso tem que ser avaliado com frequência, pois esses níveis de maturidade podem sofrer variações, oscilações, por condições momentâneas e pontuais, sejam pessoais, profissionais ou ambientais. Também destaca
que o modelo de liderança situacional tem como objetivo final, com essa correta aplicação dos estilos de liderança, a evolução dos indivíduos. Eles vão evoluindo do nível M1, M2, M3 até M4. E quando a equipe toda está nesse nível M4, que o líder pode aplicar o estilo de liderança focado na delegação, ele pode se focar na orquestração da equipe e nas definições estratégicas, na visão de futuro da organização, da equipe e da organização. Por fim, ele cita que, via de regra, os gestores atingem essa posição de gestão como prêmio pelo bom desempenho na execução de tarefas. Então, são muito bons executores, não necessariamente bons líderes. E é interessante observar que esses gestores, via de regra, terão mais facilidade de liderar profissionais de nível de maturidade M1 e M2, nos quais o desafio maior é justamente controlar mais os aspectos do conhecimento específico da execução das tarefas. Trago aqui 2 estudos de caso de pesquisas baseadas em métodos quantitativos e questionários estruturados ligados à liderança situacional. Nos 2 estudos de caso, observa-se que há uma alta incidência de equipes com um descompasso entre o nível de maturidade observado e o estilo de liderança aplicado. Das 8 equipes, somando os dois artigos, apenas uma delas tem o nível adequado de liderança para o nível de maturidade observado. E os autores, nos 2 artigos, recomendam que haja treinamento e orientação desses líderes, eventualmente até mesmo a aplicação de uma consultoria, a fim de trazer melhores níveis de satisfação, motivação e produtividade através justamente da aplicação de corretos estilos de liderança caso a caso. Aqui eu trago a relação entre burnout, felicidade e eficiência. Inicio trazendo um artigo da revista Exame, que fala que o burnout é um tema que deve ser destaque em 2020, isso era uma situação pré-pandemia, e ele, o articulista traz o conceito de burnout, como esse esgotamento físico e mental, cita que é um problema, é um fenômeno global, que não existem estudos consistentes sobre o volume de casos, até porque é uma classificação, vai entrar como uma classificação oficial de doença ligada ao trabalho apenas em 2022, mas já há um estudo que diz que, em algum momento, 70% da população econômica ativa do Japão já teve síndrome de burnout. E o Brasil, assim como o Japão, é um dos líderes mundiais da incidência desse problema. É citado por uma consultoria que boa parte das organizações buscam implantar iniciativas para combater isso ou já implementaram alguma iniciativa. Mas, ao mesmo tempo que existe essa preocupação, existe, claro, uma preocupação por eficiência, por produtividade. Aqui eu trago um estudo do Congresso Brasileiro de Custo de 2015, em que empresas do setor de materiais básicos sofreram uma queda abrupta de mais de 11% para pouco menos de 5% das suas margens líquidas pós a crise de 2008. E, ao mesmo tempo, nós observamos nesse artigo do Economia e também em outros artigos que o brasileiro leva muito mais do que outros trabalhadores. O brasileiro aqui leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos, de acordo com o título desse artigo. Tratando também sobre produtividade, Érica Linhares traz um artigo em que ela apresenta a relevância do comportamento dos colaboradores como impacto na produtividade das companhias e apresenta o conceito de mindset fixo versus mindset progressivo. Ela cita que, em média, nas organizações, 70% dos seus quadros são compostos por pessoas que ainda têm esse mindset fixo, que ela chama como um mindset de aversão à mudança, que não quer evoluir, mas que esses 70% dos quadros podem ser educados de modo comportamental a atingir esse que ela chama mindset progressivo, em que busca mudança, busca evolução, tem autonomia e motivação. Muito similar àquele conceito da liderança situacional, em que um certo profissional vai evoluindo seus níveis de maturidade até um nível máximo em que ele tem autonomia e automotivação. E ela cita, por fim, que os benefícios dessa mudança vão além da produtividade e podem ser a chave para trazer o que ela chama de felicidade profissional. Felicidade também é um ponto trazido nesse e-book, que está aqui abaixo, chamado Descubra a Ciência da Felicidade, de Luiz Gazzini, em que ele cita logo de início que a felicidade é a causa do sucesso. Para suportar essa teoria, ele apresenta uma meta-análise de pesquisadores norte-americanos e ele cita alguns trechos de algumas dessas pesquisas. Por exemplo, dizendo que funcionários felizes são mais produtivos, vendem mais, são mais criativos, e para fortalecer de que o que vem primeiro é a felicidade e não a produtividade ou o sucesso, mostra também um caso de pesquisa sobre a felicidade de calouros universitários,
em que constatou-se que a felicidade no início da sua vida acadêmica apresentava uma correlação positiva com seu salário 16 anos mais tarde. Isso significa que a relação entre pressão por resultados e relações humanizadas não precisa ser antagônico, que favorecer relações, que favorecer autonomia, motivação, ou, enfim, o bem-estar dos colaboradores é uma das chaves para a produtividade. Aqui eu trago um outro ponto que diz que a liderança é uma ferramenta para o crescimento dos liderados. No livro Psicologia para Administradores, Fiorelli traz teorias que sustentam isso. Carl Jung, por exemplo, é citado dizendo que o comportamento pode ser modificado, pois quando você coloca o indivíduo numa certa situação, o ego dele se modifica na direção desse papel, ou seja, você atribui autonomia, você atribui responsabilidade, o indivíduo se vê como um indivíduo mais autônomo, mais responsável. E ele cita Alfred Adler, que diz: chefes que superprotegem profissionais contribuem para obstar o crescimento dessas pessoas. Na contramão da superproteção, trago aqui o livro A Regra é Não Ter Regras, em que os autores apresentam a cultura organizacional da Netflix. Eles mostram que a cultura organizacional obteve o sucesso que teve basicamente por dois pilares: uma cultura de gestão baseada em liberdade e autorresponsabilidade e autonomia, e uma cultura de frequentes e sinceros feedbacks. E a composição desses dois trouxe o que eles chamaram de densidade de talentos, ou seja, um estilo de liderança que promove a autonomia, promove a autorresponsabilidade, favorece que se mantenham e se atraiam talentos grandes e profissionais de altos níveis de maturidade. Também no livro Equipes Brilhantes, do Noel Coyle, ele chama cultura de grupo um conceito que é ligado a grupos que atingiram sucesso, que atingiram grandes realizações. E eles falam que esses grupos têm como valores como coesão, confiança entre os membros e com o líder, e o estabelecimento de um propósito, que estão muito ligados a conceitos da liderança situacional, como autonomia, responsabilidade e a motivação. Por fim, para concluir, avaliando a relevância do tema, observamos que sim, estamos num contexto de competição intensa, de mercados dinâmicos, e a globalização favorece isso, e há riscos, sempre com essa interconexão e complexidade, de novas crises, e diante desses riscos, é importante que as organizações estejam prontas e busquem eficiência para ter a sua perpetuidade. E há atualmente práticas comuns na gestão de pessoas que levam bons executores a se tornarem líderes, nem sempre com todas as habilidades para a liderança. Há um descompasso entre níveis de cobrança e níveis de controle das equipes, que são os estilos de liderança, e os níveis de maturidade dos liderados. Isso leva a profissionais desmotivados, insatisfeitos, altos níveis de estresse, improdutividade, incidência de síndrome de burnout e altos níveis de turnover. As equipes não se mantêm. E observa-se justamente esse fenômeno de que algumas equipes evoluem e produzem, outras não, a depender dos seus líderes, da maturidade dos seus profissionais. Então, a hipótese inicial identificada como a solução da questão-problema, porque as equipes formadas são formadas naturalmente por pessoas diferentes, com diferentes idades, diferentes gerações, níveis de escolaridade, origem social, perfil psicológico, diferentes objetivos. E a liderança situacional é um modelo flexível por definição. E nesse modelo, essa análise do nível de maturidade, considerando aqueles dois eixos de conhecimento para execução e motivação para execução, são conceitualmente simples, bastante diretos, facilitam a aplicação por parte dos líderes. E podemos observar que a liderança adequada a cada indivíduo favorece a produtividade do indivíduo, favorece a produtividade das equipes e leva à evolução técnica e comportamental dessas equipes e desses indivíduos. Por fim, algumas reflexões de que o mindset ou o modelo mental de um líder tem que ser ligado à mudança, e essa mudança precisa estar apoiada à flexibilidade desse líder e à sensibilidade dele de perceber essas mudanças. Diante do mundo VUCA, em que os mercados são dinâmicos, há muitas transformações sociais, tecnológicas, políticas, culturais, o líder precisa se readequar. E aqui eu trago uma discussão de que um líder que tem todo esse desafio de fazer essa avaliação do ambiente, avaliação das condições da organização, avaliação de cada um dos seus liderados, tem como mérito depois produzir, levar a equipe a altos níveis de produtividade, a ele evoluir os seus liderados, e a ele ter, com essa evolução dos liderados, a liberdade para prospectar e estruturar o futuro das organizações. Então, bons líderes levam ao sucesso das organizações. E, ao mesmo tempo, boas organizações podem ajudar os líderes. A organização, da sua parte mais central,
tem a responsabilidade de rever seus treinamentos e reciclagens, apresentar esses outros conceitos de liderança, trazer um olhar humano aos líderes, a compreensão dos cenários culturais, sociais e econômicos, entender o que é as variações dos contextos em que vivemos incidem sobre a condição de cada um dos seus profissionais. E aí fazer a revisão dessas políticas de seleção, treinamento, remuneração, enfim, para que favoreçam e não desestimulem a automotivação e a autonomia desses profissionais. E com avaliações de desempenho, tanto dos liderados quanto dos líderes, e métricas para medir a satisfação, o engajamento e a felicidade dos liderados, vai ser possível que os líderes corrijam os seus estilos de liderança e, com isso, tragam novamente as equipes a maiores níveis de produtividade, de evolução e levem, mais uma vez, as organizações ao sucesso e à perpetuidade. Obrigado.